Bom dia, bom dia. Eu sou Débora Gank e o Rei Salomão já está entre a gente aqui hoje. Nós estamos lendo o capítulo 10, verso 10. 10 hoje. Então, bom dia, bom dia. Simone linda. Bom dia, querida. Senti sua falta ontem. Bom dia, querida. Tudo bem? Então, hoje o Salomão vai nos lembrar de algo muito simples e muito profundo também, né? Que às vezes o problema não está na dificuldade que a vida está nos apresentando, mas na falta de preparo nossa para enfrentar essa dificuldade. Que bom que você deu o jeito de estar aqui entre a gente hoje. Vai ser interessante a live de hoje. Então, na nossa falta de preparo para o que está acontecendo. Então, porque a vida exige preparo, muito mais do que esforço. Dri, querida, o que aconteceu que você não estava na aula ontem? Senti sua falta também. Conta aqui. Então, Salomão hoje... Vou voltar aqui porque para Adri eu vi, né? O problema não está na nossa dificuldade da vida, mas está na nossa falta de preparo para aquilo que está acontecendo. Então, às vezes não precisa de muito esforço. Precisa de preparo. E às vezes, o que é o preparo? É sabedoria. É saber fazer as coisas, né? Então vamos ao verso. Ele diz assim: se o machado está cego e o fio não foi afiado, é preciso golpear com mais força. Mas a sabedoria traz vantagens para o sucesso. Bom dia, amor. Releu o verso. Se o machado está cego e o seu fio não foi afiado, é preciso golpear com mais força. Mas a sabedoria traz vantagem para o sucesso. Então, ele está trazendo uma imagem muito concreta sistemicamente, o machado cego. Quem já tentou cortar alguma coisa e o fio da faca, da lâmina, estava cego, né? O que acontece? Você vai cortar, tem que fazer mais esforço, né? Uma coisa que você faria em 5 minutos te leva 10, né? E além disso, ainda corre o risco de se cortar e se machucar, né? É assim a vida. Mesma coisa que o Salomão está falando. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade, o amor, a realização profissional, social, depende de esforço, né? Aí elas trabalham mais, elas fazem mais coisas, elas insistem mais. Mas o problema não está na força, está no fio. E na visão sistêmica, o que é o fio do machado? É a ordem interna. Se você não está em ordem, não tem fio, né? Então, quando as ordens estão desalinhadas, o que é? Exclusão. É porque tem exclusão na família, exclusões, né? Não é relação, né? Quando a pessoa rejeita os pais, né? Quando a gente tenta ocupar um lugar que não é nosso, quando a gente trabalha muito demais, mas corta pouco, produz pouco, né? Nossa, tá coçando o nariz. Trabalha muito, mas não tem resultado, né? É como se estivesse golpeando uma árvore com um machado cego. É o que Salomão está dizendo. Então, por isso que muitas pessoas vivem super cansadas, porque a vida exige demais. Mas não é por isso. Elas estão cansadas porque elas estão resolvendo, tentando resolver tudo na base da força, né? Helen ia dizer algo muito simples e verdadeiro. Quando a gente está no lugar certo, as coisas fluem. Se não está fluindo, é porque a gente está fora do lugar. Então, o que seria afiar o machado na linguagem sistêmica? Seria reconhecer a nossa origem, honrar os nossos pais, ocupar o nosso próprio lugar, incluir aquilo que foi excluído
e agir a partir da realidade e não do impulso e não da lealdade. Agir de acordo com o que está acontecendo. Quando a gente faz isso, alguma coisa muda, né? É a mesma vida, é o mesmo trabalho, são as mesmas circunstâncias, mas o nosso esforço diminui, né? Por quê? Porque o machado está afiado, né? A sabedoria, como disse Salomão, traz vantagem para o sucesso. Por isso que nós estamos aqui aprendendo com Salomão a ter vantagem na vida, né? Se alinhar, se ordenar. Vamos para a visão filosófica, então, porque eu achei que esse verso conversa muito com a filosofia prática. É uma filosofia que se preocupa menos com as ideias abstratas, mas mais para nos ensinar como agir bem com sabedoria, né? Então eu trouxe, para variar, o Sêneca. Sêneca é um dos grandes pensadores do estoicismo, e eu sempre acho ele muito próximo do pensamento do Salomão. Então, essa frase eu já mencionei ela aqui, e ela é bem pontual. Não é porque as coisas são difíceis que a gente não ousa, é porque a gente não ousa é que elas são difíceis. É isso. Então, para os estoicos, a vida não melhora com esforço. A vida melhora com clareza, com preparação, com discernimento. Uma pessoa pode trabalhar sem parar, lutar contra tudo e contra todos, e ainda assim continuar preso nos próprios problemas, correndo atrás do próprio rabo, né? Que a gente usa essa expressão. E não é por falta de esforço, é por falta de direção. Exatamente o que Salomão está descrevendo aqui. Quando o machado está cego, a pessoa precisa bater com mais força. Mas força nunca vai substituir o preparo, né? Então, para os estoicos, a sabedoria é justamente isso. A capacidade de agir no momento certo, da maneira certa e na direção certa. Bom dia, Daisy. A capacidade de agir no momento certo, da maneira certa e na direção certa. Não é ser passivo, é precisão. Sêneca, outro estoico, também dizia: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E eu vou acrescentar: a preparação encontra a oportunidade, quer dizer, quando você está no lugar certo, no acontecimento certo e com o conhecimento certo. Eu vou acrescentar aqui o Sêneca, porque se você não tiver sabedoria e conhecimento, aquilo passa na sua frente e você não se dá conta. Isso é oportunidade, isso é sorte. Você está no lugar certo, no momento certo e com o conhecimento certo. Isso é sorte. Isso tem tudo a ver com Salomão, né? Porque a oportunidade aparece para todo mundo. Mas quem está preparado, quem afiou o seu machado, aproveita melhor essa oportunidade. Então, a sabedoria, portanto, não vai eliminar o esforço. Ele vai tornar esse esforço frutífero. A gente sabe aproveitar a oportunidade. E aí eu achei, na visão literária, eu achei um exemplo que eu achei bem legal. Eu já falei desse livro aqui antes, o Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, foi escrito em 1600 e, sei lá, sim, 10, 15, por aí, bem cedinho. Então, a história começa com um fidalgo espanhol simples, Alonso Quijano, um homem que já não é mais tão jovem, e ele passa as noites inteiras lendo romances de cavalaria, né? E aí nos romances de cavalaria tem os heróis, tem as batalhas, tem as aventuras, e ele começa a acreditar que esse mundo de heróis, de batalhas, de aventuras realmente existe, né? E aí um dia, no meio da loucura dele, ele toma uma decisão radical
e ele resolve se tornar um cavaleiro andante, como nos romances, né? Então ele escolhe para si um novo nome, Dom Quixote de la Mancha, ele se nomeia, encontra uma armadura antiga toda enferrujada, ele tem um cavalo magro, cansado, que ele batiza de Rocinante, vai ser o cavalo, que ele enxerga como um grande cavalo. E aí ele decide que ele precisa de uma dama, porque um cavaleiro precisa ter uma dama para dedicar as façanhas dele, né? Então tem uma camponesa simples que trabalha lá para ele, e ele chama que ela vai ser, agora ela vai ser nobre, e o nome dela vai ser Dulcinea, né? Então tá tudo pronto para a missão heróica dele, ou quase tudo, né? Falta só uma coisinha, né? A realidade é outra. Então ele sai pelo mundo acompanhado do seu fiel escudeiro, Sancho Panza, que é um homem simples, prático e cheio de bom senso, né? O cara que tenta alinhar as loucuras do patrão. Então, enquanto Dom Quixote vê gigantes, castelos inimigos, ele vê coisas terríveis, monstros terríveis, Sancho vê exatamente o que está diante deles. Moinho de vento, estalagem simples, pessoas comuns, né? E uma das cenas mais famosas é quando Dom Quixote avista no campo vários moinhos de vento, e aí ele se convence que são gigantes ameaçadores. Então ele abaixa a lança, esporreia o cavalo Rocinante e parte para o ataque, né? Sancho tenta avisar, olha, aquilo são moinhos, senhor. Mas Dom Quixote está em plena carga heróica, ele é o herói. Então ele atinge uma das pás do moinho, né? Claro que imediatamente ele é arremessado no chão, mas ele não desiste. Para ele, aquilo não prova que ele estava errado. Só prova que algum feiticeiro transformou o gigante em moinho no último momento, porque realmente ele tinha o gigante, mas algum feiticeiro fez essa transformação. Então a história continua assim, entre o humor e a tragédia, né? Don Quixote tem coragem, ele tem energia, ele tem vontade de agir, mas falta algo essencial, que é o discernimento, né? Então ele golpeia o mundo com muita força, mas não sabe onde ele está batendo, né? Então achei que tinha um eco profundo com os ensinamentos do Salomão, porque o Don Quixote não é a falta de esforço, é a falta de clareza, né? Ele luta bravamente, mas contra inimigos imaginários, não é a realidade. É exatamente como Salomão fala, tentar cortar uma árvore com um machado cego, né? O esforço aumenta e o resultado diminui. Então, Cervantes nos mostra com humor, com compaixão, que a boa intenção não substitui a sabedoria. Boa intenção não substitui a sabedoria. A coragem é importante, a força também é importante, mas Salomão nos lembra, se o machado está cego, é preciso golpear com mais força, mas a sabedoria traz vantagem para o sucesso. Bom dia para quem entrou, Lúcia, bom dia, Deise, bom dia, falei bom dia para você, né? Bom dia, gente. E no filme, vocês vão gostar, um filme com Brad Pitt, gente, Brad Pitt, um homem que mudou o jogo, chamou em português, Moneyball. Não sei se vocês viram, é baseado numa história real. Então o filme começa assim, uma grande frustração, né? O personagem é gerente de um time de beisebol em Oakland, chama Oakland, né? Um clube pequeno, mas ele compete contra os gigantes do esporte americano. Então, os times mais ricos, eles podem contratar os melhores jogadores, podem pagar salários altíssimos, né? Ele não pode, o time dele é um time pequeno, de várzea, né?
Então, o que acontece? O filme começa quando 3 dos melhores jogadores dele são comprados pelos times mais ricos. Ele perde esses jogadores. E aí, claro, como é que ele vai competir? Ele tá lá na liga. Bom dia, Fernandinha. Ele tá na liga, mas sem os jogadores, são os principais jogadores dele, né? Então, ele tem os conselheiros deles, os que a gente chama de olheiros, as pessoas que vão procurar jogadores para ele. E são homens experientes que há décadas escolhem jogadores para ele. E como é que eles escolhem esses jogadores? Eles escolhem na base da intuição, da aparência do jogador ou da tradição, né? As frases que eles falam são assim: esse jogador tem cara de atleta, então vamos pegar ele, tem cara de atleta. Esse aqui tem uma postura de vencedor, vamos pegar ele. Aquele ali não parece muito confiável. E aí o Billy, o Brad Pitt, ele começa a ficar inquieto, porque ele percebe que eles estão repetindo o mesmo método de escolha há muito tempo, há muitos anos. E esse método funciona, mas para quem tem muito dinheiro para poder comprar. Porque aquele que parece vencedor quer ganhar mais e ele não tem dinheiro para pagar, né? Então, eu achei que tinha a ver como ele está numa situação. Ele tem que cortar uma árvore, mas o machado dele está cego, ele não tem dinheiro, né? Então ele esforça, mas o resultado continua super, super limitado. E aí vem uma virada no filme. Ele conhece um jovem economista, né, que apresenta para ele uma ideia nova para o esporte. Ele apresenta para ele a ideia de usar estatísticas profundas para avaliar os jogadores. Como seria isso? Resultado. Então ele não pergunta mais: esse jogador parece bom. Ele pergunta: esse jogador produz resultados? Então ele começa a fazer estatística, porque uma coisa é você assistir um jogo e o cara ir muito bem, isso não quer dizer que ele vai bem em todos os jogos, né? Para isso entra a estatística para avaliar como ele vai em cada um dos jogos, né? Então, um jogador, por exemplo, que ninguém quer, pode ter uma estatística muito boa, porque ele chega sempre na base, que é a intenção do jogo, é chegar na base, né? O outro jogador pode parecer impressionante, mas não chega nunca na base, né? Ou chega uma vez ou outra. Então, ele percebe que ali na história das estatísticas tem algo muito poderoso, né? Então, ele começa a usar sabedoria em vez de força para competir com os gigantes, né? Então, tem uma cena que ele está com os olheiros dele apresentando essa nova estratégia dele. Claro que eles reagem com resistência imediata, né? Isso não é beisebol, não vai funcionar, nunca funcionou. Nós sabemos o que a gente está fazendo, a gente faz isso há décadas. E daí ele percebe que o verdadeiro obstáculo ali não era o dinheiro, é a mentalidade antiga. Eles não querem inovação, eles querem continuar fazendo o que sempre fizeram. E aí ele toma uma decisão radical, que ele começa a montar o time contra a opinião de todo mundo, de acordo com as estatísticas, né? Então ele começa a contratar atletas que ninguém quer, né? Um jogador que foi rejeitado porque ele é mais velho, ele contrata. O outro que foi rejeitado porque tem um estilo estranho de jogar, ele contrata. Outro que nenhum outro time quis, ele contrata. Tudo pelas estatísticas. Todos eles têm uma coisa em comum: os números mostram que eles funcionam, né? Então o time começa assim, meio estranho, desajeitado, e no primeiro jogo eles perdem, né? Aí todo mundo começa a criticar que ele enlouqueceu e imagina fazer uma coisa dessa e tal. Mas aos poucos algo muda, né? E o time começa a vencer. Não porque os jogadores são mais fortes,
mas porque o sistema está afiado. Né? Eles não tentam mais jogar como os times ricos jogam. Eles começam a jogar de uma forma inteligente. Né? E aí acontece algo histórico. O Oakland estabelece uma sequência de 20 vitórias consecutivas. Um recorde na Liga Americana. 20 vitórias, vence tudo. 20 vitórias. E tem uma cena no final emocionante, o estádio lotado, percebendo que algo extraordinário está acontecendo. Um time milionário contra um timinho, Oakland, perdendo para o Oakland, né? E o Billy, que é o personagem do Brad Pitt, está lá sentado, nem ele está acreditando no que está acontecendo. Porque ele sabe que ele não venceu só aquele jogo contra aquele time milionário. Ele mudou toda a forma de pensar o jogo. Legal, né? Então eu achei muito a ver com... tudo a ver com o que o Salomão está descrevendo, né? Ele parou de golpear a árvore com força e o que ele fez? Ele foi afiar o machado. Né? Enquanto os outros continuavam repetindo os métodos antigos, ele mudou a maneira de enxergar o problema. Né? Isso trouxe uma vantagem para ele, exatamente como diz Salomão. Se o machado está cego e o seu fio não foi afiado, vai ser preciso golpear com mais força. Mas a sabedoria traz vantagem para o sucesso. Bom, né? Bom dia, Luciana. Acho que eu falei bom dia para você já, né? Fernandinha também. Então, o que vocês acharam do filme? É do Brad Pitt, gente, vale a pena. Se bem que ele tá numa atuação bem contida, não tá aquela coisa. Mas sempre é Brad Pitt. A gente gosta. Eu gosto, e eu acho que vocês também. Deve estar na Netflix. Então, gente, vamos para as nossas perguntas de hoje. Então, a gente ouviu a frase do Rei Salomão, eu contei a história do Dom Quixote, contei a história do Moneyball, que é desse time. Ah, a Fernanda já viu o filme. Ah, que legal, Fernanda. É legal, né? Então, vamos falar sobre sabedoria. A Daisy também viu. Ai, que bom. Ai, que legal. É bom quando todo mundo viu, né? Contei bem? Vocês gostaram? Eu tento resumir o filme aqui. Então, vamos para as nossas perguntas a partir desse filme. O que na minha vida eu estou tentando resolver na força? Quando na verdade está faltando afiar o machado. Pergunta para hoje. O que eu estou resolvendo, tentando resolver na força quando eu preciso afiar o machado? No trabalho? Nos relacionamentos? Com dinheiro? Quais são as decisões importantes que eu tenho que tomar e que eu preciso usar sabedoria e não força? O problema às vezes não está na dificuldade da vida, né? O problema está na maneira que a gente está enfrentando aquela dificuldade. Segunda pergunta para hoje. O que método antigo, que lealdade antiga eu continuo repetindo, mesmo quando eu já percebi que não vai produzir resultados? Eu já sei que não vai dar certo, mas eu repito. Porque no filme, o Billy, ele percebe que todo mundo estava fazendo a mesma coisa, esperando um resultado diferente. Né? Fazer a mesma coisa, esperar um resultado diferente, não é sabedoria. Isso acontece muito na vida, né? A gente muda de cidade, a gente muda de emprego, a gente muda de parceiro, a gente muda de parceira, mas o padrão interno continua o mesmo. E a minha terceira pergunta: o que seria hoje, nas palavras de Salomão, afiar o machado na minha vida? Né? Talvez fosse aprender algo novo, ou pedir ajuda, ou rever as minhas crenças,
E talvez seja organizar o passado, né? Simplesmente parar um minutinho, observar, agir com mais consciência. O que vocês acham? Estou me coçando aqui porque tem bichinhos voando que já me picaram. Paulo disse que eu fico me coçando, mas é que tem esses bichinhos, eles picam. Então, para quem entrou depois, essa live vai ficar gravada. Você pode assistir a hora que você quiser. Por enquanto ainda está aqui no meu Instagram, do Débora Gang, mas eu estou transferindo todos os vídeos, todas as lives para o YouTube, para o canal do Rei Salomão no YouTube. Quando eu terminar de transferir, eu acho que hoje deve terminar, então ainda amanhã eu começo já a transmitir por aqui e pelo YouTube. Amanhã é quinta e sexta, e a partir de segunda-feira só pelo YouTube. Eu mando o link para vocês no grupo da comunidade do Rei Salomão. Quem não está no grupo do Rei Salomão pode entrar agora, está escrito ali Comunidade do Rei Salomão, é só clicar que você já entra na comunidade. Ou se você não quiser ter esse trabalho, só escreve eu quero, que eu te coloco para dentro, tá? Vamos para a nossa meditação final. Vamos soltar o ar. Fecha os olhos. A Fernanda está dirigindo, não pode fechar os olhos. Bom dia, Luciana. Estamos entrando na meditação. Vem com a gente. Fernanda, você continua dirigindo de olho aberto, tá? Só escuta. Luciana, bom dia. Respira. Mais uma vez. Solta devagarzinho pela boca. Vamos imaginar, seguindo a imagem do Rei Salomão, que nós estamos diante de uma árvore. Não é uma árvore enorme e também não é uma árvore pequena. Essa árvore está representando um desafio na nossa vida. A árvore está representando um desafio. Talvez seja um projeto, talvez seja uma decisão que a gente tem que tomar, talvez uma mudança que a gente sabe que precisa fazer, mas ainda não fez. Então vamos seguir a imagem do Rei Salomão e vamos imaginar que a gente está segurando um machado. Mas esse nosso machado está cego. A gente poderia começar a golpear esse nosso projeto, né? A decisão ou a mudança com força. Mas o que ia acontecer? Ia ser muito esforço e nenhum resultado. Então hoje a gente decide fazer alguma coisa diferente. A gente senta, respira e começa a afiar o machado. Começa a afiar o machado, bem devagar, com atenção. Cada momento traz precisão. Vai afiando, vai afiando. Quando estiver pronto, você se levanta, segura seu machado afiado e percebe a diferença. Agora, é a mesma força que você vai usar. A árvore também é a mesma, mas o resultado vai ser outro, né? O projeto é o mesmo, né? A decisão é a mesma, né? Só vai mudar é a sua sabedoria a respeito. Você foi buscar informações de como agir, né? Então, você vai ver a diferença. Por que é diferente? Porque a sabedoria entrou no mérito. Respira e repete. Se você puder repetir em voz alta, maravilhoso. Se não, repete internamente. Diz assim: eu não preciso de mais força. Eu não preciso de mais força. Eu preciso de mais clareza. Eu não preciso de mais força.
Eu preciso de mais clareza. E assim eu afio meu machado. Com clareza. Respira. Vai voltando. TT, bom dia. Cris, bom dia. Marcos, bom dia. Luciana, bom dia. Pessoal que entrou enquanto estava no meio da meditação. Essa live vai ficar gravada. Tem mais gente entrando. Soraya. Então, acabamos a meditação. Essa live vai ficar gravada. Você pode assistir a hora que você quiser, quando você quiser. E também pode receber a transcrição dessa live se você fizer parte da comunidade do Rei Salomão. Você clica aqui em cima na minha bio, tá lá comunidade. Você clica, entra e já vai receber a transcrição da live de hoje. Se você não quiser clicar, você só escreve eu quero, que eu te coloco por dentro, tá bom? Então, hoje Salomão nos lembrou que tem coisas que são muito mais simples e muito mais poderosas. Porque não é sempre o mais forte que vence, nem sempre aquele que trabalha mais é o que prospera mais. Tem uma diferença que às vezes está em alguma coisa muito silenciosa, que é a sabedoria em ação. Salomão está nos dizendo, precisamos ter sabedoria quando a gente for agir, né? E é isso que ele chama de afiar o machado. Então, a pessoa que afia o machado, quer dizer, usa sabedoria, trabalha menos e realiza muito mais. Quem observa antes de agir, evita muitos golpes inúteis, né? E é isso que Salomão está dizendo. Para a gente não viver reagindo à vida, mas para a gente parar um momento, observar, aprender, ajustar. Depois a gente age. Então, porque a sabedoria traz muita vantagem para o sucesso. Então, Soraya, você pediu para entrar, Soraya, você já está dentro. Que bom que você gostou, Luciana. Então, se essa reflexão tocou você, compartilha com alguém que também está precisando lembrar que às vezes não é preciso mais força, é só afiar o machado, né? Então, se ela fez sentido para você, essa reflexão, leva para o seu dia. Antes de reagir, antes de insistir no esforço, mais uma vez, só se pergunta, meu machado está afiado? Né? Yuri, bom dia, querida. Talvez seja o momento de parar, de observar, de aprender, de ajustar. A frase do Salomão é, porque quando a sabedoria entra na ação, o esforço muda de qualidade, né? Então, mais uma vez, se essa reflexão te tocou, compartilha. Compartilha com alguém que também está vivendo um momento de muito esforço e talvez precise apenas de um pouco mais de clareza, né? Então, se você chegou aqui pela primeira vez, seja super bem-vindo, bem-vinda. Todos os dias a gente caminha junto com o Rei, com as palavras do Rei Salomão, tentando trazer sabedoria antiga para os desafios concretos da nossa vida. A gente se vê amanhã. Bom descanso, bom dia. Bom descanso não, bom dia. E atenção ao machado. Vamos afiar o machado. Dia. Mais alguém? Algum comentário? Que eu fecho e aí... É isso aí. Por hoje é isso. Bom trabalho. Com sabedoria.